Você já parou para pensar em como algumas histórias bíblicas escondem detalhes que a maioria das pessoas nunca percebeu? Histórias que ouvimos desde crianças, mas que, ao olhar com mais atenção, revelam camadas de significado muito mais profundas do que imaginávamos. Esse vídeo não é apenas mais uma narrativa, é uma viagem por uma das histórias mais impactantes do Antigo Testamento, uma história que fala de fuga, arrependimento, restauração e propósito. Antes de começarmos, quero te convidar a ficar comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como você enxerga não apenas esse personagem, mas também a maneira como Deus lida com as nossas falhas e com o nosso chamado. Muitos já ouviram falar de Jonas, o profeta que tentou fugir de sua missão, acabou no ventre de um grande peixe e, de forma surpreendente, se tornou instrumento para a salvação de uma cidade inteira. Mas será que a maioria das pessoas realmente entende o que essa história quer nos ensinar? Será que não estamos deixando passar um detalhe essencial que transforma totalmente a interpretação? A narrativa começa em um momento conturbado da história de Israel. O povo vivia sob ameaça constante dos povos vizinhos, em especial do poderoso Império Assírio. E é justamente nesse cenário que Deus escolhe um profeta hebreu, Jonas, para entregar uma mensagem ousada. A ordem divina era clara: ir até Nínive, a capital da Assíria, e anunciar o julgamento que estava prestes a cair sobre eles. Pense nisso por um instante. Um homem sozinho, representante de um povo pequeno e vulnerável, sendo enviado ao coração de um império cruel, conhecido por sua brutalidade. A missão soava impossível, quase como uma sentença de morte. Jonas, ao receber essa ordem, não reage como esperaríamos de um profeta. Ele não se levanta com coragem, não clama por força divina para cumprir sua missão. Em vez disso, toma a decisão oposta. Foge. Em vez de seguir para o leste, em direção a Nínive, corre para o oeste, em direção a Tarsis, uma cidade distante, provavelmente situada onde hoje seria a Espanha. Para isso, ele desce até Jope, um porto no litoral de Israel, e embarca em um navio mercante. O movimento de Jonas não era apenas uma fuga física, mas também espiritual. Era a tentativa de escapar da presença de Deus, como se fosse possível se esconder daquele que criou o céu e a terra. Essa atitude de Jonas nos revela algo muito humano. Quantas vezes nós também não tentamos fugir de responsabilidades ou missões que sabemos, no fundo, que nos foram confiadas? Quantas vezes escolhemos o caminho mais distante, acreditando que podemos escapar das consequências? No navio, Jonas tenta descansar, mas Deus não o deixa em paz. Uma tempestade violenta cai sobre o mar. Os marinheiros, homens experientes, percebem que aquela tormenta não era natural. Eles clamam a seus deuses, lançam as cargas ao mar, lutam para manter o barco flutuando. Enquanto isso, Jonas dorme no porão. O contraste é impressionante. Homens pagãos clamando com desespero, enquanto o profeta de Deus dorme em indiferença. O capitão o acorda e pede que ore, mas Jonas permanece em silêncio. Quando a tripulação lança sortes, descobrem que ele é o culpado pela tempestade. Jonas admite sua fuga e se oferece para ser lançado ao mar. Os marinheiros relutantes acabam cedendo. Ao lançarem Jonas nas águas, a tempestade se acalma instantaneamente. A cena causa espanto e reverência. Aqueles homens que antes clamavam a deuses desconhecidos, agora reconhecem o poder do Deus de Israel e oferecem sacrifícios a ele. Mesmo em sua desobediência, Jonas se torna instrumento para que outros conheçam a verdade. A ironia da narrativa é clara. O profeta que foge de sua missão acaba sendo usado por Deus para impactar vidas no caminho. E então vem o episódio mais conhecido. Jonas é engolido por um grande peixe. Ali, dentro do ventre do animal, ele permanece 3 dias e 3 noites.
O que poderia ter sido o fim da sua história se torna o início de sua restauração. No meio da escuridão e do silêncio, Jonas faz uma oração. Ele reconhece sua falha, clama por misericórdia e se rende novamente à vontade divina. O ventre do peixe se torna um lugar de transformação espiritual. E é aqui que surge uma questão que muitos já se fizeram. Se Jonas estava no Mediterrâneo, como ele foi parar em Nínive, uma cidade que ficava a mais de 1000 quilômetros do mar? Será que o peixe nadou até lá? Ou será que a Bíblia cometeu um erro geográfico? Essas perguntas carregam um mistério que muitos deixam passar, mas que é fundamental para entendermos a profundidade dessa história. No entanto, a resposta não é revelada de imediato. Assim como na narrativa, o entendimento pleno só chega no momento certo. E até lá, o que temos é a caminhada de um homem sendo moldado, quebrado e restaurado para cumprir seu chamado. Afinal, Deus não apenas deseja resultados, Ele deseja transformação. E a forma como Jonas foi tratado revela muito sobre como o Criador também age conosco. Quando o grande peixe obedece à ordem divina e vomita Jonas em terra firme, inicia-se um novo capítulo. Não é apenas o fim de uma provação dolorosa, mas o recomeço de uma missão. O profeta que tentou fugir da presença de Deus, agora se vê novamente diante do chamado que havia rejeitado. Mas algo chama a atenção. A Bíblia não diz que Jonas foi deixado em Nínive. Pelo contrário, o texto é claro ao afirmar apenas que o peixe o vomitou em terra. Esse detalhe, aparentemente simples, é uma chave interpretativa poderosa. Porque se Jonas realmente estava no mar Mediterrâneo, o local mais provável em que ele reapareceu foi justamente a costa de Israel, talvez até perto de Jope, o mesmo porto de onde havia fugido. Esse retorno simbólico ao ponto de partida carrega um profundo significado. Deus poderia ter levado Jonas diretamente até Nínive de forma sobrenatural, mas escolheu devolvê-lo à terra firme com a ordem de continuar sua jornada. É como se o Criador dissesse: eu te salvei, mas o caminho até o cumprimento da missão ainda é seu para percorrer. Isso nos ensina algo essencial. Muitas vezes buscamos soluções imediatas, atalhos que nos levem direto ao destino. No entanto, Deus trabalha com processos. Ele não está apenas interessado no resultado final, mas em quem nos tornamos ao longo do caminho. Jonas precisava andar, precisava sentir o peso da caminhada, precisava enfrentar a própria resistência. A partir desse momento, a história muda de tom. Não estamos mais diante de um homem tentando escapar, mas de alguém que começa a compreender que obedecer é a única alternativa. E é justamente essa mudança que dá força à narrativa. Agora, imagine o desafio físico e emocional que Jonas enfrentaria. Para chegar até Nínive, seria necessário percorrer centenas de quilômetros a pé, atravessando desertos, planícies áridas e regiões perigosas. Não era apenas uma jornada geográfica, mas também espiritual. Cada passo era um lembrete da desobediência passada e, ao mesmo tempo, uma afirmação de sua nova decisão de obedecer. As rotas disponíveis na época não eram fáceis. Havia caminhos conhecidos como a Via Maris ou a Rota do Rei, utilizados por mercadores, soldados e caravanas. Nessas rotas, viajantes se agrupavam para se proteger de salteadores e animais selvagens. Mas Jonas não era um comerciante em busca de lucro, nem um soldado bem armado. Era apenas um profeta solitário, carregando uma missão. Esse detalhe é importante porque revela o tipo de transformação que Deus promove. Jonas não foi restaurado para um conforto imediato, mas para enfrentar as dificuldades de frente. Era no deserto, na solidão, na poeira da estrada, que sua fé seria lapidada. Durante essa caminhada, o profeta certamente teve tempo de sobra para refletir. O silêncio das noites, a imensidão das paisagens áridas, a incerteza diante dos perigos, tudo isso formava um cenário ideal para um coração ser moldado.
Talvez ele se lembrasse da oração feita no ventre do peixe. Talvez sentisse medo do que encontraria em Nínive. Mas, acima de tudo, estava disposto a obedecer. Esse é um ponto crucial. Obediência não é apenas um ato momentâneo, mas uma disposição constante. Jonas já havia aprendido, de forma amarga, que fugir não era a solução. Agora, precisava aprender que obedecer exige constância, paciência e perseverança. E aqui surge uma reflexão que pode tocar profundamente em nossas vidas. Quantas vezes desejamos que Deus nos leve direto ao destino, sem precisar enfrentar os desertos do processo? Quantas vezes pedimos livramento imediato, mas esquecemos que a caminhada é justamente o meio pelo qual nosso caráter é forjado? A história de Jonas nos lembra que milagres podem nos resgatar, mas é a disciplina do caminho que nos transforma. O peixe o salvou da morte, mas não o levou até Nínive. Deus o colocou de volta à terra para que ele mesmo fizesse o trajeto. Isso não é apenas um detalhe narrativo, mas uma lição espiritual poderosa. Deus poderia nos dar atalhos, mas prefere nos dar processos, porque é no processo que crescemos, amadurecemos e aprendemos a depender dele de verdade. Ao avançar em sua jornada, Jonas carregava não apenas a poeira da estrada, mas também as marcas da sua experiência recente. Ele não era mais o mesmo homem que havia fugido. Agora, cada passo era carregado de memória, cada quilômetro percorrido era uma oportunidade de reafirmar sua entrega. E assim, lentamente, ele se aproximava do destino que havia tentado evitar. A cidade de Nínive não era apenas uma geografia distante, era o lugar onde sua missão ganharia forma, onde sua mensagem seria testada, e onde Deus revelaria algo surpreendente não apenas sobre os assírios, mas também sobre o coração do próprio profeta. Mas ainda não é hora de entrar em Nínive. Antes disso, precisamos compreender a profundidade dessa longa jornada, pois é nela que está a chave do processo de restauração. A jornada de Jonas até Nínive não pode ser reduzida a um simples deslocamento geográfico. Era, na verdade, um caminho de transformação interior. O profeta que antes havia escolhido fugir agora precisava encarar a longa estrada como parte essencial do seu chamado. Pense comigo, porque Deus não o levou diretamente ao destino. O Criador havia mostrado seu poder de forma clara. Primeiro, ao enviar a tempestade. Depois, ao salvar Jonas da morte dentro do ventre de um grande peixe. Transportá-lo de forma sobrenatural não seria um desafio para o Todo-Poderoso. Mas, em vez disso, ele permitiu que Jonas atravessasse centenas de quilômetros por conta própria. Esse detalhe é revelador. O caminho fazia parte da lição. A caminhada era a disciplina. O esforço era o instrumento pelo qual Jonas seria lapidado. Podemos imaginar as paisagens que Jonas atravessou. O solo pedregoso, o calor escaldante do deserto, a solidão das trilhas. Não havia carruagens disponíveis para um profeta fugitivo, nem exércitos para protegê-lo dos perigos. Seu sustento vinha provavelmente de pequenas aldeias ao longo do caminho ou de caravanas que aceitassem sua presença. Cada dia era uma nova incerteza, um lembrete constante de sua total dependência de Deus. É nesse ponto que a narrativa começa a nos ensinar algo, além da história de um homem. Ela nos convida a refletir sobre nossas próprias caminhadas. Quantas vezes desejamos que Deus resolva tudo em um instante? Queremos milagres que nos levem do problema à solução sem esforço. Mas muitas vezes o Senhor escolhe outro método. Nos faz andar, porque andar significa refletir. Andar significa tempo para lembrar, tempo para orar, tempo para repensar decisões. Cada passo dado por Jonas rumo a Nínive era também um passo rumo à sua própria transformação espiritual. A Bíblia, de propósito, é silenciosa sobre os detalhes dessa viagem.
Não temos descrições das noites que Jonas passou ao relento, nem das dificuldades que enfrentou no caminho. Esse silêncio não é por acaso. Ele tem o objetivo de nos mostrar que o foco não está nas circunstâncias externas, mas no processo interno. O que realmente importava era que Jonas agora obedecia. E isso nos leva a uma reflexão profunda. A obediência, muitas vezes, não precisa ser espetacular. Ela se revela em atos simples, repetidos, persistentes. Caminhar dia após dia em direção ao que Deus mandou fazer é, em si, um testemunho de fé. Jonas, o profeta que havia descido a Jope, descido ao navio, descido ao porão, descido ao mar e ao ventre do peixe, agora começava a subir. A metáfora é clara. Sua vida espiritual seguia um movimento de restauração. Se antes sua trajetória era marcada pela fuga e pela queda, agora era marcada pelo retorno e pela obediência. É interessante perceber como o texto bíblico constrói essa narrativa com símbolos. Cada descida representava distanciamento de Deus e cada subida um passo de volta ao propósito. Quando seus pés tocaram novamente a terra firme, não era apenas um recomeço físico, mas também espiritual. Podemos imaginar Jonas refletindo em cada parte do trajeto. Talvez tenha se lembrado do momento em que os marinheiros o lançaram ao mar, da escuridão no ventre do peixe, da oração desesperada que fez e da misericórdia divina que o trouxe de volta à vida. Essas lembranças não o abandonavam. Pelo contrário, acompanhavam-no como um lembrete constante do quanto sua história dependia de Deus. E aqui está um ponto essencial. Jonas não caminhava sozinho. Ainda que estivesse sem companhia humana, a presença de Deus o acompanhava. O mesmo Deus que o havia disciplinado era agora aquele que o sustentava a cada passo. Isso também nos ensina algo sobre nossas jornadas pessoais. Às vezes, nos sentimos sozinhos no processo, mas não estamos. O silêncio não significa ausência. O deserto não significa abandono. É no silêncio e no deserto que a voz de Deus pode ecoar com mais clareza dentro de nós. Agora, pense no contraste. Jonas sabia que caminhava em direção a um povo que ele não queria ver salvo. No fundo de seu coração, havia resistência, preconceito e até raiva. Ele não nutria simpatia pelos assírios, que eram inimigos cruéis do seu povo. Obedecia, mas não de forma plena. Caminhava porque não tinha escolha, mas seus sentimentos ainda não estavam totalmente alinhados com o propósito divino. E isso também é humano. Quantas vezes fazemos o que é certo, mas com o coração pesado, sem entender completamente? Quantas vezes obedecemos externamente, mas ainda lutamos internamente? A história de Jonas mostra que Deus pode trabalhar até mesmo em meio a essa ambiguidade. Cada quilômetro percorrido era, de certa forma, um confronto entre a vontade de Jonas e a vontade de Deus. O profeta obedecia em seus pés, mas seu coração ainda precisava ser tratado. O Criador, no entanto, não tinha pressa. Ele sabia que a transformação verdadeira exige tempo. E assim, lentamente, Jonas se aproximava de Nínive, uma cidade gigantesca, fortificada, símbolo máximo do poder assírio, o lugar que ele mais temia, mas que agora se tornava inevitável. Mas antes de entrarmos nos portões de Nínive, é preciso compreender que a caminhada até lá é parte inseparável da mensagem. Sem essa jornada árdua, a história perderia sua força. Porque o que estava em jogo não era apenas a salvação de uma cidade, mas também a formação de um profeta. E é justamente esse detalhe que muitos não percebem. Jonas precisava chegar transformado. Ele não poderia simplesmente ser jogado de forma milagrosa no meio de Nínive. Ele precisava carregar em si as marcas da estrada, as cicatrizes da desobediência e a memória da misericórdia divina. Só assim sua mensagem teria peso. No fundo, a vida de Jonas se tornava a própria mensagem,
Ao se aproximar de Nínive, Jonas já não era o mesmo homem que havia embarcado em Jope para fugir. Seu corpo estava marcado pela longa jornada, talvez cansado, com os pés feridos e a pele castigada pelo sol. Mas mais importante do que isso, sua alma também carregava sinais de transformação. O silêncio do deserto, a solidão da estrada e a lembrança constante de ter sido salvo da morte pelo peixe moldaram-no de uma forma que nenhuma teoria poderia fazer. A cidade que ele agora via à distância era imponente. Nínive não era apenas uma capital, era o coração pulsante de um império temido em toda a região. Suas muralhas eram grandiosas, largas o suficiente para que carruagens corressem sobre elas lado a lado. Suas ruas eram movimentadas, cheias de comerciantes, soldados e habitantes de diversas culturas. Era o centro político, militar e religioso da Assíria. Jonas, um profeta solitário, estava prestes a enfrentar essa realidade. E sua missão não era simples: proclamar que em 40 dias a cidade seria destruída se não se arrependesse. Uma mensagem direta, dura e sem rodeios. Pense bem, como um homem sozinho poderia impactar uma metrópole desse porte? Humanamente, parecia impossível. Mas a narrativa bíblica insiste em mostrar que não era a eloquência de Jonas, nem sua posição social, que fariam a diferença. Era a autoridade de Deus por trás de suas palavras. Antes de entrarmos no impacto da mensagem em Nínive, vale destacar algo essencial. Jonas não tinha entusiasmo em estar ali. Ele havia obedecido externamente, mas por dentro ainda carregava resistência. Ele não amava os assírios. Pelo contrário, desejava vê-los destruídos. Para ele, era inconcebível que um povo tão cruel pudesse receber misericórdia. Esse contraste é fundamental, porque mostra que Deus escolhe trabalhar até mesmo com servos relutantes. E aqui está uma lição que não podemos ignorar. Muitas vezes, esperamos que o mensageiro seja perfeito, que tenha o coração totalmente alinhado, que viva sem contradições. Mas a história de Jonas prova que Deus pode usar até mesmo um coração dividido. Porque no fim, a mensagem não depende da perfeição do profeta, mas da fidelidade de Deus. Quando Jonas finalmente abre a boca e proclama a advertência: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, o inesperado acontece. Ao invés de zombaria, resistência ou perseguição, a cidade inteira reage com arrependimento. Dos mais simples cidadãos até o próprio rei, todos se humilham diante da mensagem, vestem pano de saco, jejuam, clamam por misericórdia. O rei desce do trono, cobre-se de cinzas e decreta jejum até para os animais. Esse é um dos pontos mais surpreendentes da narrativa bíblica. Uma metrópole violenta e orgulhosa se curva diante da palavra de julgamento de um profeta estrangeiro. É algo sem precedentes. E o texto deixa claro que Deus viu esse arrependimento coletivo e decidiu suspender o juízo que havia anunciado. Nínive não seria destruída. A misericórdia venceu. Mas enquanto o povo celebrava a esperança da vida, Jonas reagia de forma oposta. Ele se entristece, ele se irrita. Ao invés de alegria por ver milhares de pessoas salvas, o profeta se mostra desgostoso porque a destruição não aconteceu. No fundo, ele sabia desde o início que Deus é misericordioso e estava disposto a perdoar os ninivitas. E justamente por isso havia tentado fugir. Não queria dar a eles a chance de se arrepender. Esse detalhe revela o conflito mais profundo da história. O problema não era apenas a fuga inicial de Jonas. Era também o coração endurecido que desejava justiça para si e destruição para os outros. Era um nacionalismo cego que não suportava a ideia de ver inimigos recebendo graça. E aqui, mais uma vez, a narrativa nos coloca diante de um espelho. Quantas vezes nos incomodamos quando Deus abençoa alguém que julgamos indigno? Quantas vezes desejamos misericórdia para nós, mas justiça implacável para os outros?
A história de Jonas expõe essa contradição humana e nos convida a repensar nossa própria visão sobre a graça divina. Mas a transformação de Jonas ainda não estava completa. O texto bíblico mostra que ele saiu da cidade e construiu uma cabana, esperando talvez que a destruição ainda acontecesse. E é nesse momento que Deus prepara uma lição pedagógica única. Ele faz nascer uma planta que cresce rapidamente e dá sombra a Jonas. O profeta, cansado e abatido pelo calor, sente-se aliviado. Mas em seguida, um verme ataca a planta e ela seca. O sol volta a castigar Jonas e ele deseja novamente morrer. A reação exagerada do profeta é reveladora. Ele se alegra intensamente por causa de uma planta, mas não consegue se alegrar por causa da vida de milhares de pessoas que foram poupadas em Nínive. É então que Deus lhe faz a pergunta central da narrativa. Você teve compaixão da planta, pela qual não trabalhou nem a fez crescer. E eu não deveria ter compaixão de Nínive, aquela grande cidade, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. A história termina sem resposta do profeta. O silêncio de Jonas é intencional. É como se o autor estivesse entregando a conclusão ao leitor, nos obrigando a refletir. O que pesa mais para nós, nossas conveniências ou as almas que Deus deseja alcançar? Esse final em aberto é o convite mais poderoso da narrativa. Ele nos força a encarar o contraste entre o coração do homem e o coração de Deus. Jonas, mesmo sendo profeta, não compreendia plenamente a compaixão divina. Deus, porém, continua revelando que sua misericórdia ultrapassa fronteiras, preconceitos e expectativas humanas. E talvez seja aqui que a história se torne mais atual do que nunca. Porque ainda hoje somos desafiados a aceitar que a graça de Deus é para todos, até mesmo para aqueles que julgamos não merecer. Até aqui, acompanhamos Jonas fugindo, sendo engolido pelo grande peixe, sobrevivendo em seu ventre por 3 dias, sendo vomitado em terra firme, caminhando uma longa jornada até Nínive, pregando a mensagem de juízo e vendo a cidade inteira se arrepender. Vimos também seu conflito interno diante da misericórdia de Deus e a lição da planta que brotou e secou. Mas agora é o momento de revelar algo que quase sempre passa despercebido na leitura comum dessa narrativa. O detalhe é este: o verdadeiro milagre da história de Jonas não foi o grande peixe, não foi sobreviver 3 dias em seu ventre, não foi nem mesmo o arrependimento coletivo da cidade de Nínive, por mais impressionante que isso tenha sido. O verdadeiro milagre foi a transformação que Deus queria operar dentro do próprio profeta. Perceba algo: o peixe foi apenas um meio para salvar Jonas de sua fuga. O arrependimento de Nínive, embora grandioso, também não era o ponto final da narrativa. O centro da história é o confronto entre a compaixão ilimitada de Deus e o coração fechado de Jonas. Esse é o detalhe escondido. A narrativa não é apenas sobre Deus enviando um profeta a um povo estrangeiro. É sobre Deus ensinando ao seu servo que a graça não tem fronteiras. Jonas precisava entender que a misericórdia não era um privilégio exclusivo de Israel, mas uma expressão universal do caráter divino. E por que isso é tão impactante? Porque naquela época, a visão predominante era que cada nação tinha seus próprios deuses, e que Yahweh, o Deus de Israel, cuidava apenas do seu povo. Mas a história de Jonas rompe essa barreira cultural e teológica. Ela mostra que o Criador dos céus e da terra também se importa com os inimigos de Israel, com povos distantes, com pessoas que aparentemente não mereciam atenção. Esse detalhe muda completamente a perspectiva da leitura. O livro de Jonas não é apenas uma lição sobre obediência ou sobre arrependimento, é um manifesto da compaixão divina que ultrapassa fronteiras e desafia preconceitos humanos. E aqui está a chave: é fácil aplaudir quando Deus nos abençoa.
É natural agradecer quando Ele nos livra do perigo, mas o verdadeiro desafio espiritual é aceitar que Ele também estende graça àquele vizinho que nos feriu, ao inimigo que nos desprezou, ao povo que julgamos ser irrecuperável. Jonas não conseguia aceitar isso. Ele queria um Deus que fosse misericordioso para com ele, mas implacável com os assírios. Mas Deus estava mostrando que seu coração é diferente do nosso. Ele não deseja a morte do ímpio, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o ponto que mantém a narrativa viva até hoje, porque no fundo, todos nós temos dentro de nós um pouco de Jonas. Todos já sentimos resistência em ver a bênção de Deus sobre alguém que consideramos indigno. Todos já desejamos que a justiça fosse aplicada de forma dura aos outros, enquanto pedíamos misericórdia para nós mesmos. E aqui está a grande virada. O livro não termina com Jonas triunfante. Não há uma cena final em que ele se reconcilia alegremente com a compaixão de Deus. Pelo contrário, a história acaba em aberto, justamente para que cada geração de leitores seja desafiada a responder à pergunta que Jonas não respondeu. Será que conseguimos aceitar a misericórdia de Deus em sua totalidade, mesmo quando ela alcança aqueles que menos queremos ver perdoados? Esse é o verdadeiro clímax. Não é sobre o peixe, não é sobre a cidade, é sobre a tensão entre a justiça que queremos e a misericórdia que Deus escolhe oferecer. E aqui podemos perceber outro detalhe que conecta a narrativa de Jonas a algo muito maior. Os 3 dias no ventre do peixe não foram apenas um castigo ou uma chance de reflexão. Eles também apontavam profeticamente para outro acontecimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites nas profundezas antes de ser liberto, Jesus passou 3 dias no coração da terra antes de ressuscitar. O próprio Cristo, em seu ministério, citou Jonas como sinal para a sua geração. Ou seja, o episódio do peixe era mais do que um resgate miraculoso. Era uma sombra profética de algo infinitamente maior que viria séculos depois. E se isso já não fosse impressionante, há ainda mais uma camada de significado. A mensagem de Jonas a Nínive, um povo estrangeiro e considerado inimigo, ecoa no chamado de Jesus para que seus discípulos pregassem o Evangelho a todas as nações. A compaixão de Deus que Jonas não conseguia compreender foi plenamente revelada em Cristo, que entregou sua vida não apenas por Israel, mas por todos os povos. O detalhe escondido, portanto, nos leva a enxergar que o livro de Jonas não é apenas uma história isolada do Antigo Testamento. Ele é um elo no grande enredo da salvação, uma antecipação da graça que seria revelada de forma definitiva na cruz. E essa revelação também expõe algo em nós. Porque, assim como Jonas, podemos resistir ao chamado de Deus quando Ele nos pede para levar sua mensagem a pessoas que não se encaixam em nossas preferências. Podemos até cumprir a missão de forma externa, mas ainda lutar internamente contra a compaixão divina. A pergunta que fica é: estamos dispostos a deixar Deus transformar não apenas nossas ações, mas também nosso coração? Estamos prontos para desejar que a misericórdia alcance até mesmo quem mais julgamos indigno? Esse é o ponto que separa o entendimento superficial da história de Jonas de uma compreensão mais profunda. Não se trata apenas de um profeta fujão ou de uma cidade arrependida. Trata-se de um Deus que insiste em nos ensinar que seu amor vai além de nossas barreiras. E se isso parece desafiador, é porque realmente é. Mas é justamente nesse desafio que a narrativa se torna tão relevante para nós hoje, ao revelar o verdadeiro milagre da história de Jonas, a transformação interior que Deus queria operar no profeta. Abrimos uma porta para um entendimento ainda mais profundo, a conexão direta entre essa narrativa e a mensagem de Cristo. Agora, vamos mergulhar nessa ligação,
porque é nela que a história de Jonas deixa de ser apenas um relato do passado e se torna uma chave para compreender o propósito eterno de Deus. Jesus, em seu ministério, foi confrontado por líderes religiosos que pediam um sinal para acreditar em sua autoridade. A resposta de Cristo foi surpreendente. Nenhum outro sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Com essa declaração, ele uniu de forma inseparável sua própria missão àquela história tão conhecida pelos judeus. Mas o que exatamente Jesus queria dizer com isso? Primeiro, ele fazia referência ao episódio do peixe. Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas profundezas, em uma espécie de sepultamento simbólico, antes de ser liberto para cumprir sua missão. Da mesma forma, Cristo estaria 3 dias no sepulcro, antes de ressurgir vitorioso sobre a morte. Ou seja, o peixe não era apenas um instrumento de disciplina, mas também um prenúncio da maior vitória espiritual da história. Segundo, havia um paralelo no envio da mensagem. Jonas, após ser restaurado, levou a palavra de Deus a Nínive, uma cidade estrangeira, mostrando que a compaixão divina ia além das fronteiras de Israel. Jesus, por sua vez, após sua ressurreição, enviaria os discípulos a todas as nações, ampliando ainda mais o alcance dessa compaixão. O que Jonas fez de forma relutante, Cristo cumpriu com total entrega. Mas aqui está um detalhe poderoso. Enquanto Jonas pregou apenas algumas palavras curtas de juízo, Jesus trouxe uma mensagem completa de reconciliação e vida eterna. Jonas anunciou destruição. Cristo ofereceu salvação. Jonas não queria ver os ninivitas perdoados. Cristo deu a vida para que até mesmo os inimigos fossem alcançados. Perceba a diferença. Jonas foi forçado a obedecer. Jesus se entregou voluntariamente. Jonas se ressentiu da misericórdia de Deus. Cristo revelou em sua própria essência o amor divino sem medidas. Essa comparação não diminui a importância do profeta, mas realça como sua história apontava para algo muito maior. E aqui chegamos ao ponto mais prático dessa conexão. Se o sinal de Jonas foi dado como referência por Cristo, isso significa que nós também precisamos enxergar nossa própria vida através dessa lente. Porque assim como Jonas, todos somos chamados. Todos recebemos de Deus uma missão que envolve mais do que nós mesmos. Mas também, assim como Jonas, temos a tendência de fugir quando o chamado nos leva a lugares desconfortáveis ou a pessoas que não gostaríamos de alcançar. A grande questão é, vamos repetir a resistência de Jonas ou seguir o exemplo de Cristo? Se olharmos para dentro de nós, vamos perceber que ainda carregamos muitas fronteiras invisíveis. Talvez não sejam geográficas, como no caso de Israel e Nínive, mas emocionais e espirituais. Pode ser um ressentimento contra alguém que nos feriu. Pode ser uma barreira cultural contra pessoas diferentes de nós. Pode ser até mesmo uma indiferença diante de quem sofre longe da nossa realidade. O livro de Jonas e as palavras de Jesus nos confrontam exatamente nesse ponto. Eles nos lembram que a misericórdia de Deus não está limitada às nossas preferências. O amor divino sempre vai além do que julgamos justo ou merecido. E essa é a essência do Evangelho. A cruz é o maior sinal da compaixão de Deus. Assim como Jonas saiu das profundezas para levar uma mensagem de arrependimento, Cristo saiu do túmulo para oferecer vida abundante. Mas ao contrário do profeta, Jesus não pregou a contragosto. Ele fez isso porque nos amou até o fim. Outro detalhe poderoso é que, assim como os ninivitas, muitos que aparentemente estavam distantes de Deus acabam respondendo com mais abertura do que aqueles que se consideram religiosos. Foi isso que Jesus quis dizer quando afirmou que os homens de Nínive se levantariam no juízo contra aquela geração. Ou seja, a resposta de um povo estrangeiro que se arrependeu diante da pregação de Jonas serviria de contraste contra a dureza de coração dos líderes religiosos que rejeitaram Cristo.
Isso nos leva a uma reflexão séria. Será que também não corremos o risco de nos tornarmos como Jonas, fechados dentro de nossas convicções, incapazes de enxergar o quanto Deus está agindo além das nossas fronteiras? A vida cristã não é apenas sobre receber a graça, mas sobre aprender a compartilhar essa graça sem restrições. E aqui está o desafio que realmente transforma. Não basta pregar com palavras, é preciso viver de forma que revele a compaixão de Deus em cada atitude. E como isso se aplica de forma prática? Imagine pessoas que, aos nossos olhos, parecem distantes da fé. Talvez alguém da família que insiste em rejeitar tudo o que dizemos. Talvez um colega de trabalho que ridiculariza nossa crença. Talvez uma comunidade inteira que vive valores completamente diferentes dos nossos. O que o livro de Jonas nos ensina é que Deus não desistiu de alcançar essas pessoas. E o que Cristo nos mostra é que Ele já deu o maior sinal possível para que creiamos, sua morte e ressurreição. Portanto, nossa parte é aceitar esse chamado e permitir que Deus transforme não apenas nossa visão sobre os outros, mas também nosso próprio coração. Porque a missão nunca é apenas sobre o destino final de quem ouve, mas sobre o processo de mudança que acontece em quem obedece. O livro de Jonas termina em aberto justamente para nos incluir na história. A resposta que Jonas não deu é a resposta que cada um de nós precisa oferecer. Vamos aceitar a compaixão de Deus como ela é, sem restrições? Essa é a pergunta que nos acompanha até hoje e é também o convite que Cristo faz a cada geração. No início, vimos um profeta que recebeu uma ordem clara de Deus, mas escolheu fugir. Em vez de obedecer, embarcou em direção contrária. A tempestade, o peixe e a longa caminhada até Nínive mostraram que Deus não apenas queria que Jonas pregasse, mas também que fosse transformado no processo. Depois, vimos a surpreendente reação dos ninivitas, que se arrependeram diante de uma mensagem tão simples, enquanto Jonas, o portador da palavra, se fechava em amargura. Então, descobrimos como Cristo pegou toda essa narrativa e a transformou em um sinal eterno, revelando que o verdadeiro propósito não era apenas falar de um profeta que relutou, mas apontar para o maior ato de amor que o mundo já viu, sua morte e ressurreição. Agora pense comigo, por que será que Deus escolheu justamente Jonas, um homem tão resistente, para levar sua mensagem? Por que não usou outro profeta mais disposto, mais preparado ou mais compassivo? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Porque a história não era apenas sobre Nínive, era também sobre Jonas. Deus não queria apenas salvar uma cidade, Ele queria transformar o coração de seu servo. E esse é um dos pontos mais lindos da fé. O Senhor não se limita a nos usar como instrumentos. Ele nos molda enquanto nos envia. A missão sempre tem duas direções. Ela alcança os outros, mas também nos alcança no íntimo. E aqui está o convite final dessa reflexão. Entender que nós também somos Jonas. Cada um de nós já fugiu em algum momento, já evitou obedecer a Deus quando a ordem parecia difícil demais, ou quando o chamado nos levava a lugares que não queríamos ir. Mas assim como o profeta, também fomos cercados pela graça, resgatados das profundezas e colocados de volta no caminho. A grande diferença é que, ao contrário de Jonas, não precisamos terminar nossa história em dúvida ou ressentimento. Podemos escolher encerrar nosso caminho como Cristo, que obedeceu até o fim, que não se esquivou da missão e que revelou o amor de Deus sem reservas. Isso significa que cada desafio, cada tempestade e cada peixe que enfrentamos ao longo da vida pode ser, na verdade, parte de um processo maior. Nada do que vivemos é em vão. A disciplina de Deus não é para nos punir, mas para nos realinhar. A dificuldade não é para nos destruir, mas para nos preparar. E talvez essa seja a maior revelação do livro de Jonas. A história não é sobre fracasso, mas sobre redenção.
É sobre como Deus insiste em nos dar uma segunda chance, mesmo quando nós não damos essa chance aos outros. Agora, se trouxermos isso para a nossa realidade, precisamos nos perguntar: quem são as Nínives da nossa vida? Quem são as pessoas ou situações que preferimos evitar, mas que Deus está nos chamando a alcançar? Pode ser um relacionamento quebrado que precisa de reconciliação. Pode ser alguém que nos feriu profundamente, mas que Deus nos chama a perdoar. Pode ser até mesmo um sonho ou ministério que deixamos para trás, mas que o Senhor insiste em reacender. Assim como Jonas teve que atravessar quilômetros até chegar ao seu destino, também precisamos estar dispostos a percorrer nossa própria jornada de obediência. Ela pode ser longa, cansativa e às vezes incompreensível, mas o fruto dela é poderoso. Vidas transformadas e um coração alinhado com o de Deus. E lembre-se de algo essencial. Jonas pregou com poucas palavras e viu uma cidade inteira se arrepender. Isso nos mostra que o resultado não depende da nossa eloquência nem da nossa força, mas da graça de Deus que age através de nós. A missão não é sustentada pela nossa capacidade, mas pela misericórdia divina que nunca falha. Quando compreendemos isso, somos livres para obedecer sem medo. Somos livres para amar sem reservas. Somos livres para viver sem carregar o peso de decidir quem merece ou não a compaixão de Deus, porque esse julgamento nunca nos pertenceu. O final em aberto do livro de Jonas é, na verdade, um convite para que cada um de nós escreva o seu próprio desfecho. A história não acabou porque ela continua em nós. Somos chamados a viver como cartas vivas, mostrando com nossa vida que o amor de Deus alcança até os lugares mais improváveis. E aqui fica o desafio: que nossa resposta seja diferente da de Jonas. Que não terminemos ressentidos, mas gratos. Que não sejamos marcados pela resistência, mas pela entrega. Que possamos dizer, como Cristo disse: eis-me aqui. E assim, viver de forma plena o chamado que Deus nos deu. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou com você. Então não aguarde só para si. Compartilhe. Escreva nos comentários o que Deus falou com seu coração através dessa história. Conte sua própria experiência de quando tentou fugir e foi resgatado. Testemunhe sobre as Nínives que Deus já transformou na sua vida. Sua palavra pode ser a chave que vai despertar fé em alguém que precisa ouvir. E mais, escreva agora mesmo, porque sua participação não é apenas interação, é continuidade. É a prova de que essa mensagem não parou no profeta Jonas, nem terminou na cruz, mas segue viva em cada um que escolhe obedecer e compartilhar. Assim, fechamos esse roteiro com a certeza de que a história de Jonas não é apenas um conto antigo, mas uma revelação eterna. É um espelho que nos mostra quem somos e um farol que aponta para quem devemos ser em Cristo.